Abra sua Bíblia, o Salmo de número 51, versículo 17. Eu estava buscando Deus uma palavra para ministrar para vocês. Deus ministrou muito forte no meu coração esta semana e eu quero trazer para você. Primeiro porque o meu coração está muito motivado, queridos. O meu coração está muito motivado. Eu não dou muita atenção para algumas coisas que se colocam na mídia. Não dou muita atenção. Eu dou mais atenção para a palavra de Deus. Eu dou mais atenção para aquilo que Deus tem falado ao meu coração, das possibilidades que têm surgido. Então eu dou muita atenção às possibilidades que têm surgido, às oportunidades que têm surgido. Isso é que me faz estar motivado. Então eu quero trazer para você hoje essa palavra, um coração motivado. Não dá para entrar um ano com o coração desmotivado. Ninguém casa desmotivado. Ninguém casa desmotivado. Ninguém vai fazer uma prova desmotivado. Vou fazer um concurso desmotivado. Você não vai fazer isso. Você não vai. Você não vai arranjar um emprego. Você não vai arranjar um emprego desmotivado. Você não vai. Nós precisamos estar com o coração motivado. E essa motivação ela tem que durar 365 dias por ano. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que as dificuldades elas podem vir, mas nada pode ou nada deve roubar a motivação do seu coração, do meu coração. Mas eu quero falar para você sobre um coração motivado, porém quebrantado. Aí você vai entender melhor. Você vai entender melhor por que esse coração ele tem que estar motivado, mas além da motivação ele precisa estar quebrantado. Entenda isso, querido. Foi o que Deus colocou no meu coração. E o texto em Salmo do capítulo 51, versículo 17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Obrigado pelo privilégio de poder estar na Tua casa neste primeiro domingo do ano. Senhor, assim como Tu ministraste ao meu coração, por favor, Senhor, ministra o coração do Teu povo, no coração da Tua igreja, que nós possamos, além de ter este coração motivado, Senhor, manter o nosso coração quebrantado em Tua presença, Deus. Assim nós te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Quantas pessoas você conhece que fizeram sacrifícios, ofereceram sacrifícios para que o seu ano de 2018 fosse diferente? Nós conhecemos muitas pessoas e fizeram vários sacrifícios para que o coração deles estivesse motivado e que eles pudessem alcançar alguma coisa. A minha pergunta é: talvez você não fez sacrifício nenhum, e que bom que algum sacrifício você não fez, porque você tem uma vida transformada, você entendeu a proposta do Senhor, o que a Bíblia nos ensina em relação a sacrifício. Mas eu quero perguntar para você: como você está motivado para este ano? Amém? Você está motivado? Amém? E como está essa disposição? Aí, queridos, eu entendi, foi aí que Deus ministrou no meu coração. Porque quando eu estava orando a Deus e buscando uma palavra para falar sobre um coração motivado, Deus ministrou muito no meu coração. Olha, o seu coração, ele precisa sim estar motivado, mas ele precisa também crescer. Deus disse para mim: olha, você precisa crescer. O crescimento, querido, ele é constante, ele precisa ser constante na nossa vida. Mas também o Senhor me disse: olha, não há como você crescer se não houver mudança na sua vida. Então eu entendi que meu coração precisa estar motivado, que Deus quer que eu cresça, que Deus quer que a nossa igreja cresça, mas Deus também está falando: olha, para que você possa crescer, precisa haver mudanças na sua vida, precisa haver mudanças no seu coração, para que haja o crescimento. Amém? Eu nasci... aos 17 anos de idade, eu nasci para Jesus. Eu nasci para Cristo em uma igreja chamada Assembleia de Deus no Guará 2. Ali eu aprendi, ali eu fui discipulado. Ali Deus me abençoou muito, muito, muito mesmo. Ali eu aprendi as primeiras palavras, eu tive os primeiros ensinamentos da Bíblia. Ali foi onde eu me apaixonei pela minha esposa, onde ela se apaixonou primeiramente por mim, depois eu me apaixonei por ela. E aí nós namoramos, nós casamos, nós noivamos, nós casamos. Lá nós tivemos os nossos filhos, lá nossos filhos foram consagrados ao Senhor. Lá eu fui separado para o ministério, comecei o meu ministério, mas chegou um momento que Deus chegou para mim e falou: filho, você está numa zona de conforto, eu quero que você cresça,
Mas eu tenho um propósito para a sua vida, eu quero que você cresça, e para que você cresça, você está disposto a fazer algumas mudanças? E eu falei, claro, Deus, se é para crescer, eu quero mudar. Então Deus, Ele nos tira da Assembleia de Deus, Ele nos traz para águas claras, onde ainda nós nem tínhamos lugar para nos reunirmos. Então Deus nos traz para que a gente então pudesse constituir a Igreja Batista Koinonia. E durante esses 15 anos, queridos, Deus tem ministrado no meu coração. Deus tem me ensinado a crescer. Mas ao mesmo tempo que eu estou crescendo, Deus está gerando mudanças na minha vida. Deus está gerando mudanças na minha vida. E geralmente essas mudanças, ou esse crescimento, o crescimento ele exige, de certa forma, uma perda temporária. Nós nos tornamos inseguros, porque quando a gente é desafiado a crescer, a gente precisa de dar um passo, nós precisamos sair da zona de conforto, e a zona de conforto já diz, é zona de conforto. A gente acha que está tudo bem, mas Deus está nos chamando para crescermos, Deus está nos chamando para alcançarmos algo maior que Ele providenciou, que Ele prometeu, mas para que isso aconteça, precisa haver mudanças. E Deus então começou a ministrar no meu coração. E eu disse para vocês que o crescimento exige uma perda temporária. E aí a gente vem, puxa vida, Deus está nos desafiando a crescer, a mudar. E a primeira pergunta que a gente faz, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E a gente então fica preocupado, será que vai dar certo? Deus está me tirando de uma zona de conforto, e eu estou questionando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo aquilo que Deus está me levando, aquilo que está no meu coração? Sabe por quê? Porque de certa forma, nós estávamos numa zona de conforto, nós dominávamos um espaço, e quando Deus fala, olha, eu quero que você cresça, isso vai gerar mudança. Ele está dizendo, você tem que sair desse espaço que você dominava, você tem que dar um passo maior, um local que você não dominava, mas que você pode dominar. É isso que Deus está ministrando para nós, queridos, não somente para mim, mas para nós. E você vai entender isso, você vai entender. A minha oração é que no final você entenda aquilo que Deus colocou no meu coração, porque a mudança não é fácil, mas só que a gente precisa mudar, a gente precisa dar um passo, um novo passo. E é interessante que existem constantes mudanças. Há uns anos atrás eu tinha domínio sobre os meus filhos. Eu falava assim, Pedro vai dormir, e ele ia dormir. Ana Paula vai dormir, ela ia dormir. Hoje, é esse mesmo assim que eles fazem. É assim mesmo. Isso gerou mudança, querido, na minha vida. O crescimento dos nossos filhos gera mudança em nós, porque você tinha domínio sobre eles, e agora você tem que liberá-los. Ei, papai, mamãe, você que tem criança aí, se prepare para as mudanças. Você não vai poder ficar segurando, manipulando os seus filhos para o resto da sua vida. Você não vai poder fazer isso. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que falar assim, vá filho, vá filha, Deus te abençoe. Mas o coração fica apertado por causa das mudanças. Olha só, amados, eu vou acertar dessa vez. Um escritor, filósofo e jornalista russo, Dostoiévski, ele disse, dar um novo passo e divulgar algo totalmente novo são as coisas que as pessoas mais temem. A gente tem medo de dar um novo passo, porque talvez o novo passo é o desconhecido para nós. A gente tem medo de compartilhar um sonho. E eu quero que você entenda que o seu sonho precisa se transformar em objetivo. Tem que sair de um sonho e se transformar em objetivos. E quando se transforma em objetivo, você começa a caminhar. Você começa a dar o primeiro passo. Você começa a dar o segundo passo. Você começa em direção àquilo que Deus plantou no seu coração. Estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Queridos, eu estou falando de um coração motivado, mas esse coração motivado, ele precisa estar quebrantado. Sabe por quê? Porque mudanças são inevitáveis. As mudanças sempre vão acontecer. Eu fiz uma pergunta no primeiro culto e eu quero repetir essa pergunta. Você nunca usou o celular? Você é aquele que fala assim, olha, eu não preciso de aparelho celular.
Eu ainda estou no aparelho convencional, que troca lá em casa. Aí você, quem atende aí, por favor? É assim na sua casa? Ou você tem seu aparelho celular? Quantos aparelhos celulares tem na sua casa? Se você tem 5 filhos, 6, tá bom. Se você tem 6 filhos, aí você tem o seu, da sua esposa, e os 6 meninos têm os seus celulares. Na nossa época, nós não tínhamos isso. Nós tivemos que passar por essas mudanças. Hoje nós temos a tecnologia que está cada vez mais avançada. São mudanças. As mudanças são inevitáveis. Entenda isso. Mudanças são inevitáveis. Crescimento é opcional. Você escolhe crescer ou não? Aleluia! Mudança é inevitável, crescimento é opcional. Você pode optar por crescer ou lutar contra o crescimento que Deus quer gerar na sua vida, ficar na sua zona de conforto. Então você pode optar por crescer ou lutar contra ele, mas saiba de uma coisa: pessoas que não querem crescer nunca alcançarão o seu potencial. Deus, ele, teu Criador, aquele que te guardou, que te guarda, que te protege, ele sabe que você pode ir muito mais além do que você já foi. Ele sabe. Pastor, eu sou limitado. Sim, nós somos limitados. Nós somos limitados. Mas Deus, ele nos capacita para irmos além. Sabe por quê? Para ir além, para cumprir os propósitos dele. Amém, querido? Porque o seu propósito de repente é muito pequeno, mas quando a gente deseja crescer e cumprir os planos dele para a nossa vida, a gente tem que entender que a gente precisa de mudança e a gente precisa de crescimento. Eu diria um pouquinho mais de amadurecimento, até porque o crescimento gera amadurecimento. Crescimento é uma escolha, queridos. Crescimento é uma escolha. Bob Pierce, o fundador da visão mundial, ele dizia: quero que o meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Eu quero que o meu coração se torne quebrantado diante de tudo aquilo que quebranta o coração de Deus. Ou seja, queridos, a minha palavra, a palavra que Deus ministrou ao meu coração, o primeiro passo para as mudanças e para o crescimento é o quebrantamento. Porque você pode querer crescer, e se você crescer sem o quebrantamento, você vai se tornar uma pessoa mais orgulhosa ainda, mais soberba ainda. Aí você vai dar glória a você mesmo. Você não vai dar glória àquele que te criou, que te guardou, que te abençoou, que te deu a inteligência. Então é importante que você entenda que a mudança é necessária para o crescimento, mas para que a gente chegue ao crescimento, nós precisamos de nos quebrantarmos diante do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Pastor, mas o que vem a ser quebrantamento? O Senhor está falando que eu preciso crescer, e para que eu cresça, eu preciso permitir que algumas mudanças aconteçam na minha vida. Sim, é isso que eu estou falando. E para que isso aconteça, e eu não sair da presença de Deus, eu preciso me quebrantar. Sim, você precisa. Então o que é o quebrantamento? Quebrantamento, querido, significa se dobrar, se humilhar, se arrepender, se renunciar, reconhecer sua limitação, rasgar o coração e literalmente ser domado ou dominado por Deus. Quebrantamento é a capacidade de dar a Deus a resposta certa em mudança de atitude de coração, que Deus deseja ver em nós ao nos mostrar falhas no nosso caráter e em nossa conduta. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus.
Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. Quebrantamento é diminuir para que Deus ocupe em nosso coração, em nossa vida, um espaço que antes era ocupado pela nossa vontade e não pela vontade dEle. Quebrantamento, querido, é um processo, depende muito da disposição de cada um. Quanto mais você se dispuser e quiser isso, melhor será, aleluia. Então quebrantamento é você abrir mão das suas vontades. Aí você, pastor, mas eu tenho sonhos, eu tenho os objetivos. Sim, nós temos sonhos, nós temos objetivos, isso não está errado, isso não é pecado, mas é você pegar o seu sonho, o seu objetivo e colocar nas mãos de Deus, falar, Senhor, aqui está nas tuas mãos, no teu coração, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas necessidades. Senhor, tu sabes o que é melhor para mim, tu sabes o que é que vai glorificar o teu nome, então tudo aquilo que não irá glorificar o teu nome, tira, Senhor, e permaneça somente aquilo que vai glorificar, honrar o teu nome e abençoar vidas. Aí sim, aleluia. É assim, queridos. Esse é o quebrantamento que Deus está dizendo para nós. E o salmista, ele ainda diz: coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu sei, amados, que eu posso muito bem mostrar para você que eu estou com o coração contrito. Eu posso chegar para você ou para Deus e falar palavras bonitas, palavras belas, palavras de contrição, e não estar contrito, e não ter um coração rendido, ou um coração quebrantado, ou um coração arrependido. Eu posso fazer isso, eu posso. Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e você aí vai de encontro à vontade de Deus e você não consegue entender isso. Você não consegue, você não quer aceitar. Porque o caminho que você trilhou é um, mas o caminho que Deus preparou para você é outro. Aí você acha que o seu caminho é melhor porque o seu caminho é mais curto, é mais limpo, é mais prático. E Deus então ele te resolve por levar para um outro caminho que você fala assim, ah não Deus, esse caminho ainda não. Esse caminho não é para mim não. Esse caminho é para o pastor Valdemir, Senhor. Esse caminho não é para mim não. Aí você fala assim, mas é para você. É para você. E saiba de uma coisa, todo caminho que Deus prepara, aí eu já estou falando, Deus prepara. E se Ele prepara, Ele vai com você. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode ficar contrariado com a vontade de Deus. Porque você não tem a razão. Quem tem a razão é Deus. Quem tem a razão é Deus. Queridos, o nosso quebrantamento, ele nos tira da zona de conforto e nos faz ter atitudes que normalmente nós não teríamos. Eu preciso mudar, eu quero crescer, portanto preciso mudar. Mas para que isso aconteça, manter o meu coração motivado, Deus está dizendo, que bom que seu coração está motivado, que bom que você quer crescer, que bom que você está disposto às mudanças, mas eu quero dizer uma coisa, se quebrante na minha presença. Aleluia. Em Gálatas no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo diz, Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, a minha vontade, os meus desejos, eu coloquei diante do Senhor. Eu abri mão dos meus sonhos, dos meus desejos para cumprir a vontade de Deus. Querido, quando você se submete à vontade de Deus, se você se quebranta diante dele, saiba de uma coisa, a sua vida será mais abençoada do que se você estivesse controlando a sua vida, controlando as suas vontades, porque você está morrendo para Cristo, você está sendo crucificado e agora você está vivendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Um coração quebrantado é um coração manso, que aceita a vontade de Deus e a cumpre. Um coração quebrantado
É um coração que o Espírito Santo pode tocar à vontade, porque ele sabe que essa pessoa vai aceitar o toque do Espírito Santo. E eu quero que você nesta noite saia daqui dizendo: Espírito Santo, pode tocar na minha vida do jeito que o Senhor quiser, aleluia. Ah, Senhor, eu gosto muito quando o Senhor me toca, quando vem a tua unção sobre a minha vida. Eu gosto muito quando o Senhor me toca, quando vem o seu consolo, o seu conforto. Mas eu também quero que o Senhor me toque quando vem a tua correção, Senhor. Quando vem a tua correção, quando vem o teu auxílio. Eu te amo quando o Senhor derrama o teu amor sobre a minha vida, mas pelo fato do Senhor me amar, o Senhor também fala aquilo que precisa ser mudado dentro de mim. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Um dia ele chegou para o Senhor em oração. Havia algo que estava incomodando muito Paulo. Ele se sentia como um espinho na sua carne, aquilo incomodava Paulo. Eu acredito, queridos, que isso não somente incomodava a sua carne, mas também incomodava o seu espírito, incomodava a sua alma. E Paulo chega para o Senhor e fala: Senhor, por favor, retira esse espinho, dá um jeito aqui, me ajuda. E Jesus e o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Olha o que Jesus disse para Paulo, queridos. O que o Senhor disse para Paulo? Paulo está ali, querendo que Deus tirasse um espinho na vida dele. E essa era a vontade de Paulo. E Deus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, então, ele depois de receber essa palavra, olha o que ele diz. Ele recebe aqui essa palavra: Senhor, quando o Senhor fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E Paulo, então, ele fala: então, de boa vontade dele, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, aleluia. Então Paulo fala: olha, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque na minha fraqueza o poder de Deus vai habitar na minha vida. Ele se submete à vontade de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Amados, vejam, olha que coisa linda. O profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, Deus se revela ao profeta, e Deus fala ao profeta: porque assim diz o alto e o sublime. Olha quem está falando, querido: o alto e o sublime, aquele que está acima de todas as coisas, o Senhor do universo, o Deus Criador, o Deus que formou todas as coisas. O profeta está dizendo, o Senhor está dizendo através da boca do profeta: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Ou seja, ele não tem início, ele não tem fim, aleluia. Esse Deus que habita, assim o alto e o sublime, aquele que governa, que tem domínio sobre todas as coisas. O profeta, ele diz: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Deus, ele habita num alto e santo lugar. Mas também ele diz: como também habito com contrito e abatido de espírito. Ou seja, Deus, ele tem duas moradas. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do universo. Ele está acima dos teus problemas. Ele está acima das suas dificuldades. Ele está acima de todas as coisas. Mas também diz o texto, o profeta: ele habita num coração quebrantado. Você consegue imaginar isso? Um Deus todo-poderoso que habita no alto e sublime, ele consegue habitar no coração de um homem quebrantado? Aplauda esse Deus todo-poderoso. Isso é fantástico, querido. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Deus, ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que se humilham para por eles serem exaltados, dos que se abatem para por eles serem erguidos. Aleluia.
Salmo de número 34, versículo 18. O salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aleluia. Pastor, o Senhor falou o que é quebrantamento. O Senhor começou dizendo que nós precisamos estar com o coração motivado. De fato, eu estou, pastor, com o coração, meu coração está muito motivado. Eu entendo, pastor, que eu preciso crescer. E eu sei que nesse crescimento, algumas mudanças acontecerão na minha vida, sim. Muitas mudanças acontecerão na sua vida. E o Senhor fala então que para que eu possa crescer e as mudanças acontecerem, eu preciso estar disposto a viver a vontade do Senhor, a submeter a vontade do Senhor, a ter um coração quebrantado. Sim, estou dizendo isso para você. O que é uma vida quebrantada na presença de Deus? É reconhecer. É uma vida que reconhece os seus erros e tem a disposição para as mudanças. O salmista, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você está disposto a abrir o seu coração, a deixar que o Espírito Santo sonde a sua vida e mostre os seus erros, mostre as suas falhas, para que as mudanças possam acontecer? O salmista está dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Sonda. Nós precisamos estar dispostos a reconhecer os nossos erros e dispostos a permitir que o Espírito Santo gere mudanças em nós. Mas também é ser uma pessoa transparente. Aí eu digo para você, é muito difícil nós sermos transparentes, porque a gente acredita que a transparência é simplesmente ser sincero. Aí a gente fala: não, eu sou transparente, eu sou sincero, eu falo a verdade. Eu falo a verdade, doa quem doer, eu falo a verdade, porque eu sou uma pessoa sincera. Mas a sinceridade que Deus está trazendo aqui para nós, não é você falar o que você acha, o que você pensa, se dói ou se não dói às pessoas. A sinceridade aqui é você ter a coragem, é você ter a hombridade de abrir o seu coração, de colocar para fora as suas mazelas, aquilo que atrapalha, que você sabe, que ninguém sabe, só Deus sabe, só o Espírito Santo e você sabe. Isso é ser transparente, é ser sincero, você abrir o seu coração e colocar diante do Senhor: Senhor, aqui está, ó, as minhas mazelas, aqui estão os meus erros, aqui que eu tenho falhado, aqui que eu tenho pecado. Aí você também pode chegar para uma pessoa que você confia, um homem, uma mulher de oração, que tem Bíblia no coração. Você pode abrir o seu coração e ser transparente, ser sincero com essas pessoas. Só que é muito difícil, a gente tem dificuldade, a gente não quer. Nós não queremos ser transparentes porque a gente não quer expor a nossa vida. A gente tem vergonha de desnudar a nossa alma, de deixar cair as nossas máscaras, porque a gente acha que a gente é forte o suficiente. E na verdade nós não somos fortes, queridos. Nós não somos. Deus, Ele traz essa palavra para você nesta noite, porque eu sei que o seu coração está motivado para o crescimento, para as mudanças. Mas não tem como crescer e mudar se a gente não for transparente, não formos sinceros, se nós não quebrantarmos diante do Senhor. E o quebrantamento, ele tem alguns inimigos. O crescimento tem alguns inimigos. As mudanças têm inimigos. E consequentemente o quebrantamento tem inimigos. E eu quero falar para vocês sobre 2 inimigos, para que a vontade de Deus prevaleça sobre nós, para que haja um quebrantamento na nossa vida, no nosso coração, para que haja uma limpeza, para que haja algo, que haja o preenchimento do Espírito Santo em nós. Primeiro, o inimigo é o orgulho. O orgulho, na nossa linguagem, ele tem 2 sentidos, um positivo e outro negativo. O positivo é a honra, é a autoestima, isso é saudável. Mas o negativo, que é o inimigo da nossa vida, do nosso crescimento, do quebrantamento, é esse orgulho que se torna em arrogância, que é soberbo, que é prepotente. O orgulho, queridos, é o pior dos males que podem nos sobrevir. É algo que destrói o plano de Deus na nossa vida. É algo que anula a vontade de Deus quando nós nos tornamos pessoas orgulhosas. E nós temos várias referências bíblicas que falam sobre isso. A Bíblia fala que Deus resiste
ou rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Aí eu quero fazer uma leitura aqui para que você possa avaliar a sua vida ou avaliar o seu orgulho, porque eu sei que o seu coração está motivado, você quer crescer, você precisa se preparar para as mudanças, mas eu quero que você entenda, você precisa vencer o orgulho. O orgulhoso, ele olha para os fracassos dos outros, está sempre pronto a mencioná-lo. Esse é o orgulhoso. Ele nunca olha para ele, ele olha para o outro, ele vê o fracasso do outro, está sempre mencionando o fracasso do outro. O orgulhoso tem um espírito crítico, está sempre procurando o erro nos outros. O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. A gente critica o governo, a gente critica o pai, a gente critica a mãe, a gente critica, porque a gente sabe que a gente quer mudar o mundo, então a gente começa a criticar todo mundo, mas o desafio não é mudar o mundo, o desafio é mudar a nós mesmos, porque se nós mudarmos a nós mesmos, nós teremos influência na terra. Aleluia! Aí a gente critica o pastor, a gente critica o líder, a gente critica o professor da escola bíblica, a gente critica quem cantou, a gente criticou quem tocou, a gente começa a criticar todo mundo. O orgulhoso, ele se auto-justifica, ele tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. O orgulhoso tem um espírito independente, autossuficiente. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. O orgulhoso deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. O orgulhoso busca sempre se autopromover. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido, apreciado pelos seus esforços. O orgulhoso fica magoado quando outros são promovidos ao invés dele. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e nem de um avivamento espiritual, porque ele é autossuficiente. E se ele é autossuficiente, então ele não precisa do Espírito Santo, ele não precisa de Deus, porque ele se acha. E pelo fato de ele se achar, ele perde a oportunidade de mudar e de crescer e de ser acrescentado por Deus, porque ele se contenta com o que ele é e ele acha que ele é o dono da razão, e ele perde as oportunidades de ser abençoado. Pastor, então o que eu devo fazer? Se quebrante diante do Senhor. Chegue para Deus e fale: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor me deu, me proporcionou fazer ou ser. Se não fosse o Senhor, nada disso aconteceria. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, inclusive a sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Agora existe um outro inimigo também do quebrantamento, a religiosidade. E nós somos muito religiosos. A religiosidade são aqueles que pregam uma coisa e vivem outra. Que pregam determinada coisa e esquecem outra. Falam de amor, mas não amam. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, atores, mentirosos. Não permita, querido, não tenha uma vida religiosa. A religiosidade, ela é boa em alguns aspectos, não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje, mas ela prejudica muito, e muitas vezes ela nos afasta das pessoas. Estão lembrados daquele líder religioso, está na Bíblia, que ele orava na esquina, na praça, e ele dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso e aquilo. Daqui a pouco aparece um publicano, bate no peito, não tem coragem de levantar a sua cabeça, porque não se acha digno, e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E a palavra diz que quem alcançou a graça foi aquele que tem, ou que tinha o coração quebrantado. Queridos, não vamos ser religiosos o suficientes e acharmos que nós somos mais crentes do que os outros, somos melhores cristãos do que os outros,
que nós oramos mais bonito do que os outros, ou que Deus ouve mais a nossa oração do que o outro, ou que a gente canta melhor do que o outro, enfim, por aí vai. Nós não podemos ser religiosos. Agora, qual é a marca de uma pessoa que tem um coração quebrantado? Ele tem facilidade de admitir os seus erros. Ele tem a facilidade de confessar os seus erros. E se ele machuca alguém, ele procura restituir. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele deseja restituir 4 vezes mais, se porventura ele havia defraudado alguém. Essa é a marca de uma pessoa quebrantada. Admite os seus erros, confessa os seus erros e restitui se feriu alguém. Ele reage com honestidade e gratidão quando uma pessoa fala com ele sobre alguma falha, sobre alguma correção que precisa ser feita. Ele não se exalta, ele abaixa sua cabeça, ele reconhece e ele ainda agradece, porque alguém chegou para ele e falou assim: olha, você está errando nisso, você pode ser uma pessoa melhor. E a gente fica com dificuldade quando alguém, quando um líder, quando o pastor chama atenção para corrigir, ou para aconselhar, ou para fazer alguma coisa, porque a gente acha que a gente está certo. E a gente sai chateado, porque a gente queria ouvir alguma coisa, e o nosso líder, o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso pastor falou aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. O quebrantado, o coração quebrantado, ele reage com honestidade, com sinceridade, com gratidão. Ele não busca se justificar, ele não busca se justificar. O quebrantado, ele não retém a glória de Deus para a sua vida quando alguém o elogia. O quebrantado, ele não reage negativamente quando alguém não o elogia, quando ele presta um serviço. Ele não fica chateado, ele não reage de forma negativa. O quebrantado, ele se regozija ao ver Deus abençoando outras pessoas. Ele não sente ciúmes. Caramba, como é bom ver Deus abençoando pessoas. Como é bom ver Deus abençoando os nossos irmãos. E sabe de uma coisa, querido? Quando você vê Deus abençoando o seu irmão, quando você vê Deus abençoando, dando vitória para o seu irmão, para a sua irmã, glorifique o nosso Deus que está nos céus, pela vitória que Deus deu ao seu irmão. Porque sabe de uma coisa? A vitória do seu irmão também é a sua vitória. Aleluia. Seu coração está motivado? Você quer crescer? Está disposto às mudanças que Deus quer fazer na sua vida? Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Fique de pé nesta hora. Oh, aleluia. Eu concluo dizendo para você: comece a fazer tudo aquilo que Deus deseja que você faça. Deseje crescer, deseje mudar. O quebrantamento começa com rendição da sua vontade. Entregue a sua vida. Entregue o desejo do teu coração ao Senhor. No primeiro culto, eu também disse que a minha filha Patrícia, essa semana, ela postou uma foto nossa. Essa foto a gente tirou há 20 anos atrás. 20 anos. Por que você sabe, pastor, que há 20 anos atrás? Porque nós estávamos grávidos dela e ela hoje tem 19. Desde estava com 8 meses de gestação. E a gente foi descansar, a gente tirou férias. E nós fomos ao Rio de Janeiro. Nós fomos conhecer as praias do Rio. E como essa semana a gente vai viajar e a gente vai para o mesmo local, eu acredito que ela colocou, porque a gente vai para o mesmo local. E ela quis trazer uma recordação, uma lembrança de 20 anos atrás, onde nós vamos estar a partir de amanhã. Foi assim que eu li, eu entendi o porquê daquela foto. Naquela foto estava, quem tirou a foto foi minha esposa, por isso que ela não estava na foto. Não tinha selfie, não tinha selfie. Dessa vez não tinha selfie. Não tinha, era aquelas máquinas mesmo. E naquela foto estávamos eu, Ana Paula e Pedro. Eu até pensei em trazer essas fotos para vocês, mas falei, não, eu vou ficar com muita vergonha. Eu vou ficar com muita vergonha. Por quê, queridos? Porque eu estava muito magro, mas muito magro. Eu estava só de bermuda.
os ossos aqui aparecendo. Não era tanquinho, embora eu queria estar de tanquinho, mas eram as costelas mesmo que estavam aparecendo. Sério. O meu rosto estava muito comprido, gente, fino e comprido. Caramba. Falei, caramba, olha que situação. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, há 20 anos atrás, eu estava passando por um processo de quebrantamento, um processo de crescimento, um processo de mudanças. Foi naquela época que Deus me fez sonhar com a koinonia. Você consegue entender isso? Foi naquela época que eu estava uma baita de uma depressão, não conseguia comer nada, e o que eu comia eu vomitava. Foi naquela época que Deus me quebrantou por dentro e por fora. Mas foi naquela época que Ele falou assim: olha, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer você crescer. Vai doer, vai. Mas é necessário para que você cumpra, ou para que você viva os meus planos, os meus propósitos. Sabe, queridos, e foi naquela fase que Deus me fez sonhar com uma igreja que nós estamos vivenciando, estamos vivendo hoje. Foi naquela fase que eu comi livros, comi Bíblia. Foi naquela fase que eu mais orei na minha vida, que fiz da minha oração adoração. Foi naquela fase que eu aprendi a adorar. Porque é muito fácil você adorar quando você tem. E quando você não tem, foi aí que eu aprendi a adorar. E eu cheguei para Deus e falei: Deus, aparentemente eu não tenho nada, mas mesmo assim eu quero te adorar. Então eu te adoro. Sabe, querido, foi nesse momento que Deus plantou no meu coração um dos maiores sonhos, que são vocês, e muitas outras pessoas que irão chegar e que nós vamos ganhar para Jesus, muitas outras pessoas. Mas eu entendi que para que eu crescesse, mudasse, eu teria que me quebrantar. Feche seus olhos. Pai, eu confesso para Ti, Deus, que meu coração está motivado por muitas coisas que o Senhor vai fazer, tem feito e ainda fará. Eu estou vivendo expectativas, Deus, expectativas na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Eu estou vivendo isso, Deus. Eu estou vivendo. Deus, eu creio que muitas coisas o Senhor fará na nossa vida, na nossa igreja, através da nossa igreja. Nós estamos motivados, Senhor. Mas eu sei que para o crescimento precisa haver algumas mudanças, e nós precisamos estar abertos. Nós precisamos ser humildes o suficiente, Senhor, para ouvir a Tua voz, aceitar as mudanças que precisam ser feitas, as correções que precisam ser feitas. E isso eu quero, Senhor, que essa minha oração comece na minha casa, comece no meu lar, comece no meu lar. Deus, que eu com a minha esposa e meus filhos, nós possamos crescer mais. Mas nós estamos dispostos, Senhor, às mudanças que precisam ser feitas na nossa casa. Na nossa casa, Deus, e sempre quando o Senhor falar das mudanças, que nós possamos abaixar a nossa cabeça, reconhecer que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Cumpra, Senhor, o Teu querer na nossa vida, na Sua igreja, no meio do Seu povo, em nome de Jesus.